família. E já estive visitando alguns cultos de jovens. E confesso que do início, quando eu cheguei aqui, eu vi poucas pessoas. Eu digo assim, caramba, como é que essa igreja tem só esse tanto de jovem? E aí era num sábado. E aí eu vim no domingo e eu fiz de propósito. Já conheci o Lucas, já conheci o Eli, já conheci algumas pessoas aqui. O mozinho que já está ali. E aí eu comecei a contar quantos jovens iam para o culto no dia de domingo. E aí eu fiquei lá no cantinho, não sentei nem nada. Eu contei 68 jovens. Aí eu deixei passar, deixei guardado na memória ali. E aí depois os meninos, cara, vamos fazer uma reunião para a gente fazer uma pegada mais legal para os jovens e tal. Quando chegou lá na reunião eu falei, você sabia que no dia de culto normal dá 68 jovens na igreja? Aí ele, que história é essa, mano? Dá 68 jovens na igreja. Vamos fazer com que esses 68 jovens venham para o dia de culto de jovens. E por que eu comecei a falar sobre isso? O despertar, que é o tema dessa palavra, que veio o tema também da rede de jovens, do culto de jovens. Eu tenho a mania de chamar de rede ainda por conta da antiga igreja. Mas o culto de jovens é um despertar para que você, que não está vendo o teu amigo hoje aqui, convide ele para vir para a rede para culto de jovens. Entende isso? E que bom que você veio. Eu lembro que o Eli falou aqui na canção também, em Lamentações, no capítulo 3, diz assim que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar uma esperança, aquilo que pode trazer uma essência diferente para o meu coração, para a minha vida. Mas como é que eu vou trazer para a memória algo que pode me dar esperança se a minha preocupação ultrapassa aquilo que eu estou buscando com o Senhor? Eu sei que essa transição da adolescência para a juventude é complicado, e da juventude para uma vida adulta é mais complicado ainda. Por que é mais complicado? Porque você vai pensar, quando você é jovem, quando você é adolescente, você imagina assim, eu vou somente estudar aqui para me chegar no ensino médio e eu viver uma vida mais livre. Não é isso? E quando chega lá na vida mais livre do ensino médio, diz assim, agora eu não consigo fazer nada, porque minha vida agora está só nos estudos. Mas quando chegar lá na faculdade, eu vou ser livre. Aí entra numa faculdade, na universidade e diz assim, agora eu sou livre. E aí tem um professor abençoado que só passa atividade no final de semana, para você fazer no final de semana. E você descobre que também não é livre. E aí quando passa e diz assim, mas quando eu acabar minha universidade, minha faculdade, quando eu casar, eita, hein? Quando eu casar eu vou ser livre. Aí você arruma uma mulher que te prende. Mas para falar com os jovens, irmãos, a gente só pode ser livres quando Cristo ele nos liberta de nós mesmos. Quando Cristo ele nos liberta de nós mesmos é que nós podemos ser livres. É do nosso ego, que eu já estive postando uma foto lá no meu feed, sim. Eu estava muito preso àquilo que eu já vivi, entende? Eu já preguei em praça, já preguei em presídio, já preguei em favela, já preguei A e B, e eu estava vivendo daquele passado na minha vida. O meu ego, quando eu chegava no lugar, era, olha, eu já preguei em tal lugar, eu já preguei em tal lugar, eu já preguei não sei aonde. E aí, eu parava em mim mesmo, cara, já passou. Já passou. E muitos de nós estamos vivendo estagnados no passado. Ou quem sabe estagnado numa vida que você está lutando algo que não foi Deus que te deu. Não foi Deus, não é os planos de Deus. E você está lutando por aquilo que não é o plano de Deus para a sua vida. E você acha que está certo.
Mas essa noite, em nome de Jesus, você veio a esse culto. E que bom que você veio para despertar do Espírito Santo na tua vida. Diga assim, ó, eu não quero ser o mesmo. Diga assim, eu não quero ser o mesmo. Diga assim, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nesse lugar. Abre a tua Bíblia. Em João, no capítulo 21. Amém? Para acalmar o teu coração, feche teus olhos. Aonde você está. Vamos fazer um modelo de culto diferente. Um culto não para nós, mas para o Senhor. E vamos entregar aquilo que talvez a nossa vida ela esteja sobrecarregada por alguma coisa. Mesmo nós sermos jovens. Mas a nossa mente está preenchida com algo que talvez está preenchendo também a lacuna, o espaço que era para o Senhor. E que essa noite você possa fechar os teus olhos aonde você está e que venha um refrigério de dentro para fora. Aleluias. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Não quero mais ser o mesmo. Muda-me, Senhor, de dentro para fora. Muda-me, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 21, versículo 15. Diz assim: assim, após tomarem de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe encarregou: cuida dos meus cordeirinhos. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas.
E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe Jesus: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Sabe? Quantas e quantas vezes Jesus ele tem um chamado em nossa vida para que se achegue um pouco mais próximo dele, mas quantas vezes ele tem chamado para que a gente escute a voz dele, ouça a voz dele. Sabe o que é que impede um pouco a voz de Jesus em nossa vida? O nosso ativismo, a atividade daquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Se você estiver um pouco angustiado, a voz de Deus ela se torna um pouco mais sensível na tua vida. Se você estiver ansioso, um pouco ali com a sua mente perturbada, se você falar um pouco de 1 minuto com o Senhor, você consegue entender que o Senhor está falando e está te ouvindo naquele momento. Ah, quem diga que Deus não está ouvindo. Meu Deus, eu estou passando por um problema tão grande, mas o Senhor não está me ouvindo agora. Mas eu te digo uma coisa: nos momentos mais difíceis da nossa vida, é quando nós escutamos mais a voz de Deus. Pode observar a sua vida a partir do momento que sua vida está tudo tranquilo, sabe? Eu considero que a vida do crente, quando está tranquilo demais, existe algo errado que ele não conseguiu enxergar ainda. Quando você está muito bem, mas a minha vida está uma bênção, está dando tudo certo, e às vezes você esquece até de agradecer um pouco do Senhor, esquece até um pouco de agradecer assim: Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento tão maravilhoso em minha vida, obrigado por essa presença maravilhosa. Você esquece. Mas no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento de aperto, que você vai buscar o Senhor, você começa a chorar e diga assim: Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que você não está aqui, mas a presença de Deus invade a tua vida e você recebe aquele refrigério na tua alma? Sabe, a presença do Espírito Santo é algo bem sensível, mas também ele é algo muito violento. Existiu um avivamento que aconteceu na cidade do Congo. Era uma moça que estava sentada à frente da igreja, e ela era paralítica. Era uma pessoa que estava ali somente assistindo o culto, e naquele momento o culto acabou, todo mundo começou a sair da igreja, todo mundo começou a se dispersar da igreja. E aquela paralítica começou a dar um grito assim, muito assustador. E as pessoas ficaram olhando para ela, e ela se movimentando, e ela gritando. As pessoas que estavam fora da igreja começaram a observar. Mas do lado, existia um pastor que estava entendendo o que ela estava falando. E ela, no grito dela, dizia assim: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. E as pessoas que estavam lá fora do culto começaram a voltar. Você sabe aquele momento que você quer que o culto acabe para você comer uma pizza? Ou um hambúrguer, quem sabe sair com os amigos, e você está angustiado: meu Deus do céu, esse culto não acaba mais. Pronto, é nesse momento que todo mundo estava ali livre, entre aspas, para ir para sua casa, seguir a sua vida, mas Deus tinha um plano para aquela igreja. Sabe, quando ela gritava e as pessoas voltavam, as pessoas não voltavam somente sentando assim como vocês estavam, elas voltavam se ajoelhando e se arrependendo dos seus pecados, porque
Aquela jovem que era paralítica, ela não falava e ela começou a falar: arrependa-se dos seus pecados. Você está entendendo que quando o Senhor quer despertar a nossa vida para algo mais profundo, Ele consegue sim usar uma pessoa que não é para ser um canal de bênção na sua vida? E tem muito mais essa história, que depois ele foi para a fábrica onde ele trabalhava, o pastor que estava na frente, começou a pregar a palavra lá na fábrica dele, e as pessoas se arrependeram, e a presença do Espírito Santo vinha. Qual era o segredo? Era que as pessoas chegavam até ele e diziam assim: ei, sabe qual é o segredo de um verdadeiro avivamento na sua vida? Arrependa-se dos seus pecados. Sabe qual é o verdadeiro amor de Deus para que a tua vida, que você venha se arrepender dos seus pecados e seguir um caminho a qual o Senhor Ele te proporcionou a viver? Mas para que, Jéssica, que você está falando isso? Pedro, ele estava no auge dele. Ele já tinha visto milagres. Ele já tinha observado Jesus fazer coisas que os olhos dele não conseguiam entender. Mas naquele momento, a qual Pedro já tinha voltado para a sua antiga vida de pescador, Jesus, ele trouxe à memória aquilo que poderia salvar ele. Mas Jesus, ele não veio como um Deus somente, mas ele veio também como um homem. Sabe qual é a segunda parte? A primeira parte é o homem falando com Deus. Pedro, Simão Pedro, tu me amas? É o homem falando com o homem, sabe? E a segunda parte, que Pedro, tu me amas? A segunda parte é mais um pouco pesada. É Deus falando com o homem. Mas sabe qual é o momento que Pedro ele entendeu o que Jesus queria para a vida dele? Na terceira parte, que talvez muitas e muitas vezes o Senhor tem chamado você, que está aqui à minha frente, para viver algo extraordinário da parte de Deus, mas você não conseguiu ouvir a voz de Deus como homem sendo Deus e como Deus sendo homem. Sabe? É muito interessante que nós esperamos coisas sobrenaturais vivendo algo natural. Como é que vem o despertar do Senhor se nós não conseguimos buscar algo sobrenatural para a nossa vida? Eu gosto muito de uma canção que diz assim: o mesmo Deus do passado sopra outra vez, faça viver algo novo, né? Lembrou? Ei, Tiago. E aí quando o Senhor, Ele faz isso, tem essa canção, eu me imagino assim, cara. Pensa comigo, pessoal. Vamos lá, jovens. Como é que Deus ele curou lá no passado? Não é? É o Deus que você acredita, não é? Deus ele não ressuscitou mortos. Deus ele não curou cegos. Deus não fez pessoas se levantarem já que com a macazinha, já sem paralíticos andarem. Não fez? Será qual é o Deus hoje que nós acreditamos? Será que é o Deus da dancinha do TikTok? Será que é o Deus dos YouTubes, dos influencers? Será que é o Deus dos marqueteiros, dizer assim? Das pessoas que, Jesus, sabe, está faltando algo mais íntimo, entende? Está faltando um relacionamento de o homem com Deus. Eu trouxe aqui uma palavra um pouco pesada, vamos dizer assim, porque o nosso cotidiano, a nossa vida, ela tem roubado bastante o tempo com o Senhor. Roubado. Sabe, de 24 horas, se você tirar 10 minutos com o Senhor, é muito durante o dia. Muitas vezes você corre para um lado, corre para o outro. Olha que eu estou falando com jovens.
adolescentes, que a mãe da gente diga assim, é para tirar nota alta mesmo, que não faz nada da vida, né? Eu estou falando com essas pessoas. Pessoas que a mãe da gente olha assim, não faz nada, e ainda tira nota baixa, não tem? É essas pessoas que eu estou falando. Pessoas que as outras pessoas de fora olham assim, oh meu Deus, como eu queria ser jovem novamente. E o jovem olhando para o adulto, como eu queria ser um adulto. Rapaz, quem é já adulto quer ser jovem. Não é não, mozinho? E quem é jovem quer ser adulto, meu irmão. Mas eu estou falando para essas pessoas que um dia pensaram que estava fazendo grandes coisas, mas uma parte estava faltando. Sabe? Quem já dormiu sem falar com Deus aqui? Levanta a mão. Eita, tem gente que não levantou não, vai ser arrebatado já já. É isso que eu estou falando, gente. Muitas vezes nós vivemos um dia, acordamos, tomando aquele café reforçado com cuscuzinho que eu gosto de cuscuz, não sei quem não gosta aí. Não, eu gosto de uma tapiocazinha, de um whey, né? Tem gente que toma café um whey. Meu Deus do céu, que coisa nojenta, né? E o pessoal do CrossFit ali gosta do whey, né? Cada um com suas coisas, né? Mas você toma um café, você planeja o seu dia, você planeja aquele momento com o Senhor, com o teu dia a dia, as suas atividades. Você planeja aquilo que você tem que pagar, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você estava com as pendências a fazer, mas no final do dia, você está cansadão de fazer tudo aquilo que não tem nada a ver, vamos dizer assim, e esquece do principal, agradecer pelo dia, ou quando acordar, pedir que o Senhor abençoe seu dia. Às vezes nós esquecemos disso, nosso devocional, e o nosso antes de dormir, uma oração sincera. Vai dormir, oh Deus, abençoa, obrigado Senhor, obrigado Deus. Pronto, e vai dormir. Isso se não tiver deitado já, né? Ah Deus, a mesma oração de ontem, amém. Eu já vi isso acontecer, gente. Eu levei uns jovens para um sítio e eu observei esse dia, eu levei de propósito. Levei em torno de uns 36 jovens, 37. E aí eu observei o pessoal onde dormir, né? Aí tem uns crentes lá que levam Bíblia, né? Aquele povo ali começa a ler Bíblia. Rapaz, lê Bíblia esse povo. Fiquei impressionado com alguns jovens assim, meu Deus, esse povo lê Bíblia. E as pessoas que eu pensava que lia a Bíblia não leram. As pessoas que eu pensava que oravam antes de dormir não oraram. As pessoas que e nesse dia eu tinha passado um jejum de meio-dia até 6 horas da tarde. Né? E de 6 horas, tem uma parte que ficou de 6 até meia-noite. Sabe, quando você vai para um sítio, não quer dormir, quer ficar acordado os 3 dias em seguida, né? E aí eu observei e o povo não estava nem aí com o jejum, tu acredita? Eu olhava assim, rapaz, eu sou um palhaço mesmo. E o povo comendo na minha frente, pois é, líder Jesse, pois é isso e aquilo, o Senhor é maravilhoso, e comendo. Aí eu aqui, rapaz, esse cara não está de jejum não, e olhando para ele. Então, muitas das vezes, o jovem mesmo, ele esquece, não porque ele quer esquecer, mas o porque a prática de oração não faz parte da vida deles. A prática de oração tem que fazer parte da vida do jovem. Sabe quando é que nós entendemos que a prática da oração é importante para nós? Quando nós precisarmos de oração. Tá bom demais, né? Nem precisa orar, Deus já está abençoando mesmo. A gente tem que ter cuidado
com as bênçãos do Senhor. Muitas vezes aquelas bênçãos não são do Senhor. Você sabia disso? Talvez aquilo que você tanto sonhou e aconteceu e você recebeu, não foi Deus que te deu. Quem foi? Não sei, não vou dizer também. Entende? Não existe um avivamento pessoal sem um fim coletivo. Se a tua casa ela está vivendo um avivamento e você não sentiu esse avivamento, está faltando o avivamento na tua casa. Amém? Quem está vivo aí? Quando aconteceu que o ativismo ele atrapalhou um pouco a vida do jovem. Quando nessa parte, quando Jesus ele encontra Pedro, ele já tinha vivido várias coisas sobrenaturais na vida dele. E uma das coisas sobrenaturais que eu considero da vida de Pedro é: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando Pedro entendeu que andar com Jesus era ter a verdade, o caminho e a vida. Que andar com Jesus era ter algo mais adiante. O teclado está bem baixinho, tá? Está ouvindo o teclado aí, tá? Não. É o Lucas, é? Pai, está bem baixinho, eu fico incomodado, sem o som no meu ouvido. Olha aí. Agora os anjos vêm. Sabe? E uma das coisas que o Senhor Ele tem falado no meu coração é quando John Wesley ele entra na história. Alguém já ouviu a história de John Wesley? Alguém já ouviu a história de John Wesley? Quem é John Wesley? Vai falar um negócio aqui. Quem é John Wesley? Mas eu não queria só contar a história de John Wesley. Existia alguém, um povo que vivia antes de John Wesley. O nome deles era os moravianos. Os morávios. Eles eram pessoas que se dedicavam inteiramente a viver um verdadeiro evangelho. Eles se dedicavam verdadeiramente a buscar um verdadeiro evangelho através da adoração ao Senhor. Os moravianos, eles tiveram um encontro inesperado com algumas pessoas para pregar a palavra de Deus. Alguns moravianos, eles se venderam como escravos para poder pregar a palavra de Deus dentro de alguns lugares que a palavra de Deus estava de difícil acesso. E eles chegavam mesmo e falavam assim: podemos falar da palavra de Deus aqui nesse ambiente? Pode. Eles entravam e falavam da palavra de Deus. Mas aí ele descobriu um lugar que não poderia chegar a palavra de Deus lá e disse assim: olha, tu só entrará se tu for um escravo. Pois tá bom. 2 moravianos entraram lá dentro e diga assim: pronto, agora nós iremos servir como escravo para você, porque nós queremos pregar a palavra dentro desse lugar. Já imaginou você deixar a tua vida todinha para viver como escravo, para pregar a palavra de Deus para uma pessoa? Você já se pegou e já parou que pessoas estão esperando você pregar a palavra de Deus para ela? Você já imaginou que agora mesmo, nesse exato momento, tem uma pessoa que talvez esteja do seu lado, que já pensou em tirar a sua vida, porque não conheceu o amor de Deus? Talvez nós vivemos diariamente com pessoas,
Nós vivíamos aqui diariamente com pessoas todo o tempo, o dia todo, e a pessoa sorrindo para você. E eu já vivi isso. A pessoa andava comigo sorrindo. Era a mais gaiata, dizer assim. Era a mais brincalhona de todas. E ela tirou sua própria vida. Foi um momento que eu pensei, e digo assim, que crente é esse? Vocês lembraram do meme velho, né? Que show da Xuxa é esse, né? Que crente que eu sou? Que tipo de crente que eu sou? Que eu não consegui alcançar essa vida. E essa vida tirou a própria vida dela. E aí os moravianos se venderam e pregaram a palavra de Deus. E estavam numa embarcação. Somente os moravianos e o John Wesley. John Wesley, para quem não conhece, ele era um pregador da palavra de Deus. E já era conhecedor da palavra de Deus. Tudo que você sabe através do evangelho, John Wesley, ele sabia. Mas a única coisa que ele não conhecia era a presença de Deus na vida dela. Muitas vezes nós sabemos a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Sabemos se nós vamos ser pré-tribulacionista, após-tribulacionista, e vai, a gente estuda, mas não conhece a palavra de Deus, não conhece a presença de Deus. E o John Wesley era assim. Ele conhecia a palavra de Deus, e a embarcação começou a tremer, meu irmão. A embarcação começou a querer virar, e os moravianos começaram a cantar. Os moravianos começaram a louvar, a presença do Senhor estava naquele ambiente. E John Wesley começava a perguntar: cara, vocês não estão com medo? Não, nós não estamos com medo. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos quem é que está nesse barco. E John Wesley desesperado. Daquele momento, John Wesley ele foi invadido com a presença do Espírito Santo na vida dele. E ele estava indo para uma viagem missionária. Quando ele chegou e tentou fazer algo, trazendo aquela presença, aquele avivamento para dentro da igreja dele, ele foi rejeitado pelos pastores. Porque os pastores eram de igrejas tradicionais, talvez, eu não sei, mas não aceitavam o novo modelo de presença que estava acontecendo naquele ambiente. Então, John Wesley falou: agora a praça é minha catedral. John Wesley começou a pregar a palavra de Deus nas praças. Disse assim: agora essa é minha igreja. Agora eu vou pregar a palavra em espírito e em verdade. Por que eu estou falando isso para você aqui? Talvez você está cansado já de vir num culto de jovem desse e já ouvir palavras e palavras e sua vida permanece a mesma. Talvez você está cansado de vir no culto de domingo e viver a mesmice. Eu vou para o culto de domingo 10 horas da manhã aqui na ICF. Vou assistir ali as 2 horas de culto e vou me embora. Vou comer, vou para casa dos parentes, e a sua vida permanece a mesma e vai virando ali, e vai tendo esse mesmo ciclo, e as pessoas do seu lado precisando ouvir uma palavra, as pessoas do teu lado precisando ouvir algo a respeito daquilo que você está vivendo. É por isso que eu digo, se você está vivendo um avivamento na tua vida, e o teu vizinho não está vivendo, você não está vivendo um avivamento. Não existe um avivamento pessoal sem um fundamento, sem um propósito coletivo. Sabe? Existe história de avivamento que os presídios não tinham mais presos dentro das celas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ia visitar cada um deles. Não dentro das cadeias, mas algumas pessoas que estavam fazendo coisas erradas começavam a se arrepender dos seus pecados. Talvez o teu maior pecado aqui não é a prostituição somente. Não é, quem sabe, um desejo de uma bebedice. Talvez
desejos carnais. Talvez o teu maior pecado não é nem esse. O teu maior pecado seja não buscar a presença de Deus. Nós precisamos ser jovens, fortes, como a Bíblia diz que nós somos. Precisamos ser jovens fervorosos naquilo que nós cremos. Nós precisamos ser jovens verdadeiramente batizados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Senão, nós estamos somente cumprindo tabela do que a Bíblia diz que nós estamos vivendo. E isso, meus irmãos, tem atrapalhado muito a vinda do Espírito Santo, a vinda do Cordeiro de Deus. Tem atrapalhado bastante, sabe? Eu sei que você está aqui nessa igreja hoje, você jovem que já faz parte da casa da ICF, da igreja ICF, você está incomodado porque tem cadeiras vazias. Talvez você está aqui e diga assim: eu queria que a minha igreja fosse uma igreja avivada. Eu queria que a minha igreja fosse uma igreja cheia de pessoas, dos meus amigos estarem aqui, dos meus familiares estarem aqui, dos meus parentes estarem aqui. Mas o que você tem feito? Quantos e quantos jovens não vieram no culto de hoje porque tem somente uma força para reclamar e não para ajudar? Cara, nós pegamos mais de 73 contatos ali fora. Num culto de domingo, que era o culto direcionado, era um culto de jovem, no domingo. Eu nunca vi, mas foi maravilhoso, eu nunca vivi isso. Foi massa. Então, 73 contatos. Estava vendo lá, 73 contatos. E aí o grupo hoje do jovem tem quanto aí? Quem pode olhar? O MJA, é? Vou lá tá o despertar hoje, né? Ó o Lucas, tem quanto aí, Lucas? 71 jovens. 71 jovens. 71 jovens. Qual é o modelo de despertamento que nós estamos precisando, jovens? Qual é o tipo de despertamento espiritual que nós estamos precisando aqui? É viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. E quando eu iniciei essa pregação dizendo assim: eu não quero ser o mesmo, é para que você tenha essa mentalidade de não querer mais ser o mesmo. Ei, pessoas que já se foram para o mundo e estão vivendo uma vida errada, precisam da tua pregação da palavra. Pessoas na tua faculdade, na tua escola, pessoas na tua rua, no teu bairro, precisam ouvir sobre Jesus. Nós temos ferramentas sobrenaturais, eu considero. A internet é uma ferramenta sobrenatural, irmão. Você está aqui no Piauí e o mozinho está conversando com a gente lá em Santa Catarina. Você está aqui no Piauí e está jogando Free Fire com uma pessoa que você nem sabe quem é. Eita, peguei no pé de alguém aí desse negócio de Free Fire. Eu trabalho com o povo ali, meu irmão. É 7 pessoas jogando Free Fire no meu ouvido todo horário de almoço. Eu conheço aqui um amigo, meu amigo, ele é assim, meu amigo é assado, eu considero ele demais. Quem é teu amigo? Ele mora lá nos Estados Unidos. E você conhece? Não, mas é meu amigo. Eu dou minha vida por ele lá no Free Fire. Quantos e quantos? Sabe? Eu estou trazendo um pouco para vocês uma realidade simples, para você viver algo sobrenatural na tua vida. Cara, é tremendo. Eu fui com o Iago, ano passado, foi Iago? 3 anos? Mentira. 3 anos.
A escola de profetas tem 3 anos. Com o Iago na escola de profetas lá em Imperatriz, ali na UAN, não foi na UAN, foi na Nova Aliança de lá. Mas quem estava lá fazendo esse grande mover era o Cantarino. E aí, escola de profetas, aí nós se juntamos ali num grupo e terminou que, graças a Deus, deu certo. E nós estávamos lá, eram 5 pessoas somente, do Piauí, eu acho que do Piauí todo era só nós, só era a gente, só eram 5 pessoas que estavam lá. E aí a gente começou a viver algo ali em Deus, da parte de Deus. Nós não fomos para tirar foto com o Cantarino. Nós não fomos lá para a gente ficar ali fazendo vídeo. Olha o Cantarino aqui, ó. Não, cara, quando a gente chegou lá, ninguém queria saber quem era Cantarino, não. Ninguém chegou lá, ninguém queria saber quem era Alessandro Matos, não. Ninguém queria saber quem era ninguém da UAN. Por quê? Quando nós pisamos a planta dos nossos pés naquela escola de profetas, a única coisa que a gente queria viver era o sobrenatural de Deus na nossa vida. E nós conseguimos receber uma palavra diretamente de Imperatriz para o Piauí. E só tinha 5 pessoas. Era eu, o Iago e os meninos da Angelim. Era mais 3. 5. E diga assim, o Cantarino olhou. Estou liberando uma palavra para o Piauí. Pai, é para mim mesmo, é para mim, Jesus, é para mim, eu sou do Piauí. E aí a gente pensava que tinha mais gente do Piauí. Não, só tinha 5 pessoas do Piauí para receber essa profecia, vamos dizer assim. Que o Senhor estava liberando uma unção de santidade sobre o Piauí. Eu não esqueço, Iago, não esqueço. Estava liberando uma unção de santidade sobre o Piauí. Eu vou te falar, jovem. Aquilo que você é mais incomodado na tua vida, aquilo que está te dando mais trabalho de chegar mais perto do Senhor, é aonde o Senhor vai mais te usar na tua área. Porque eu não sabia, irmão. Uma unção de santidade, como assim? Como assim? A gente está vivendo uma coisa tão... E quando nós chegamos, eu particularmente, não digo os meninos, mas quando eu cheguei no Piauí, eu como um líder de jovens lá da minha antiga igreja, eu comecei a entender o porquê que eu tinha que estar usando e estar vivendo aquela profecia, aquele espírito de santidade sobre o Piauí. Os jovens estavam se entregando, a coisas banais. Os jovens estavam vivendo coisas assim que eram espantosas aos olhos do homem. Jovens de 13 anos, 14 anos engravidando. Pessoas que eu chegavam de surpresa na casa, as pessoas estavam tendo relações sexuais, irmão. Ei, tinha um jovem de 14 anos, estava sendo assediada com o pai. E eu peguei essa situação. E aí eu entendi o porquê que o Senhor queria me incomodar naquela área. Sabe? Você talvez está vivendo aqui, está de olho nas redes sociais, está vendo pessoas vivendo coisas que você tem um sonho de viver. Hoje eu trabalho com o meu amigo Caleb. E o meu amigo Caleb, ele tem muita influência em algumas áreas. Tem 17 influenciadores também trabalhando com a gente. Quando eu, Jess, fui conhecer os influenciadores, não tinha nada a ver com as redes sociais, meu irmão. Aquela vida perfeita. Sabe? Meu Deus... Eu entrava na casa da pessoa e eu ficava vendo, meu Deus do céu. E eu confesso que eu já cobicei um pouquinho, eu queria viver isso aqui, eu queria ter isso aqui. Não, irmão, não quero, eu queria estar vivendo mesmo a minha vida. Eu queria mesmo estar vivendo aqui a minha vida da minha forma. Agora, Senhor, obrigado, Deus, pela minha vida.
Obrigado por não ter depressão. Obrigado, Pai, por o Senhor estar me afastando da ansiedade. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já derramou na minha vida. Sabe, os desejos que é da carne, querendo ou não é da carne, os desejos de querer algo a mais daquilo que teus olhos estão vendo. Os homens querendo uma Ferrari, um carrão, as mulheres querendo ter uma vida mais ativa ali na rede social, tá ganhando seu dinheiro, assim de uma forma mais leve. Não, irmão. Nós temos que parar de naturalizar as coisas. Sabe qual é a moda hoje? TDAH, né? É a moda. Oh, meu Deus do céu. Eu vou procurar aqui. Eu tenho que procurar uma folha aqui. Meu Deus, esqueci de procurar a folha. Isso não é TDAH, pessoal. Isso é excesso. TDAH é uma coisa totalmente diferente, que eu não sou especialista para falar. Mas excesso, eu sou especialista, eu não tenho TDAH. Mas, meu irmão, às vezes eu tenho que mandar mensagem para uma pessoa e eu estou fazendo outra coisa. Passa 3 horas que eu vou mandar uma mensagem. Isso não é TDAH, isso é excesso. Eu estou lendo um livro que se chama Margem. A margem é um pouco de espaço que você tem que ter na tua vida. É aquela paciênciazinha que você tem que ter com aquela pessoa chata. Sabe? Eu não suporto aquela mulher, né? Eu não suporto aquele jovem, eu não suporto esse menino. Mas quando esse menino está pertinho, você suporta ele. Com educação. Aí vai embora e você parece aquele personagem do Coxinha, né? Vai-te embora, né? Mas sabe o que é isso? É a margem. Você tem que ter essa margem na tua vida. O despertar de Deus, meu irmão, exige também ter essa margem. Esse tempinho que você tem que ter com Deus. E eu fico feliz por estar pregando a palavra aqui para as pessoas que realmente vieram para ouvir a palavra. Porque como o apóstolo Luiz Hermínio gosta de falar, talvez essa igreja esteja cheia, lotada, mas de gente vazias. Mas a quantidade que tem aqui são pessoas que vieram atrás de uma palavra do despertar. Os moravianos foram ferramenta do Senhor. John Wesley foi uma ferramenta do Senhor. E o próprio Jesus é uma ferramenta de Deus na nossa vida. Dizer que Jesus é uma ferramenta é pesado, né? Mas, cara, você já parou para viver algo sobrenatural na tua vida através da oração? O mesmo Deus do passado não ressuscitava os mortos. Quem já foi em um velório aqui? Já? Quem já pensou em orar pelo morto e ele ressuscitar? Hã? Não, mozinho? Quem já foi num velório para orar pelo morto e ele ressuscitar? Levanta a mão. Hã? Quem já passou do lado de um cadeirante, parou o cadeirante e disse assim: eu vou parar você agora, você vai voltar a andar agora. Levanta a mão. Hã? Irmão, eu confesso para vocês, em todo velório que eu vou, eu oro para o morto ressuscitar. E os jovens que andam comigo sabem que eu estou orando pelo morto para ele ressuscitar. Recente foi uma avó de um amigo meu, mas na minha cabeça eu fui esse homem, mas é tão velhinha, né? A bichinha deve estar boazinha lá no lugar dela. Se Jesus ressuscitar ela aqui, oh meu Deus, né? E depois a gente começou a falar disso lá. Ele falou assim: ei, Jéssica, tu queria ressuscitar minha avó, não queria? Eu queria. Rapaz, a bichinha velhinha, pá, tá tão bom lá onde ela tá.
É engraçado, né? Mas pro marido dela não estava engraçado, não. Ela queria a velhinha dela queria a velhinha dele de volta, que fazia comidinha pra ele, levava comidinha pra ele. Você sabe, casa de vó, o vô não faz nada, quem faz é a avó. Eu lembro lá, a casa da minha avó era assim. E eu, irmão, já parei. Eu só contei 3 só. Eu já parei 3 cadeirantes para me orar para ele e ele se levantar. Todos os dias, quando eu passo por uma pessoa cadeirante e o Senhor não me usa para aquele cadeirante andar, eu digo assim: eu sou um crente desnecessário na terra. Eu olho para mim assim: que tipo de crente eu sou, que não consigo fazer um aleijado voltar a andar. Os meninos que andam comigo sabem disso. Quando eu vejo uma pessoa que é cega não voltar a enxergar, eu fico indignado comigo mesmo. Essas coisas, bicho, que o Senhor repreenda o espírito de morte na família de vocês, dos parentes, dos amigos, para vocês não testarem esse negócio de voltar ao morto, ressuscitar o morto. Mas que o Senhor te leve a um lugar que talvez uma criança, irmão, eu orei por uma criança. No início desse ano, a gente perdeu uma criança que tinha 8 meses de nascida. Era uma bonequinha. Eu nunca tinha ido num velório de uma criança com um caixão parecendo aqueles caixãozinhos de boneca, aquelas casinhas de boneca. E a neném parecia uma bonequinha. Eu falei assim: Senhor, o Senhor vai ter que me usar agora? Senhor, me usa agora, Deus. Essa criança não tem 1 ano de idade, me usa. E eu fui no necrotério lá do hospital infantil com a mãe e o pai, e vi a criança lá em cima de uma bandeja. E aí eu comecei a tocar na criança, me tremendo. E aí comecei a orar. E aí só que aquela oração, sabe aquela oração que vocês faz com medo? Oh, mas se não acontecer que é tão chato, né? E aí eu fui embora. Ajeitei a papelada lá. E aí chegou um caixão rosinho com a nenenzinha dentro. E aí eu pedi só para ficar só a mãe dela. Fique nem Jesus, né? Sai todo mundo, fica só a mãe dela aqui. E aí comecei a orar pelaquela criança. Irmão, diante de Deus, a criança ela não ressuscitou. E eu me quebrei e falei assim: Senhor, para que o Senhor me quer? Por que o Senhor não me usa aqui para ressuscitar uma criança, um bebê? E eu tentando viver o sobrenatural de Deus, na minha vida, o sobrenatural, e isso acontecendo todo o tempo. Qual é a mensagem que eu queria falar para você hoje aqui? É porque o mesmo Deus que curou, que libertou, que ressuscitou lá no passado, Ele ainda continua ressuscitando e curando no dia de hoje. E nós temos que exercitar a nossa fé, nós temos que exercitar a nossa vida, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus acontece nas pequenas coisas. É você conversando com o teu vizinho que está com problema de depressão e você liberar uma palavra de vida para ela. Recebe vida em abundância. Que o Senhor te cure dessa depressão. É você chegar numa pessoa que está acamada. O Senhor já me usou. O Senhor já me usou. O Senhor já me usou para curar a pessoa. Eu não ressuscitei mortos. Eu não fiz aleijados voltar a andar. Mas eu orei por uma perna que ia ser amputada naquela mesma noite e ela voltou a ficar boa.
Depois dessa oração, eu nunca mais deixei de orar na vida de ninguém. De ninguém. Então, o despertar de Deus é para que você, eu e você viva o sobrenatural de Deus na nossa vida. Vamos sair do conformismo, irmão. Vamos sair só do beabá. Vamos sair somente de um culto. Um culto abençoado. Tocou a música que eu gosto. Eu senti a presença de Deus. Mas pra quê? Você precisa receber algo e utilizar esse algo que você recebeu para algum fim. Eu aceitei minha vida, aceitei Jesus, aleluia. E agora o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou chamar mais pessoas para aceitar Jesus, porque eu senti um amor sobrenatural na minha vida, eu senti o amor de Deus. E para finalizar, que eu já extrapolei um pouco o tempo, quando eu, não convertido ainda, eu estava no exército, estava servindo. E viajei com um sargento do exército num carro, num S10. E aí eu falava pro sargento assim: sargento, o meu irmão já tinha se convertido, o James. Ele já era crente, o James. Fazia uns 4 anos já de crente. Acho que é da mesma época tua também, né? É mais? É nada para ter uma pedra já. Agora ali que é uma pedra ali. Então, eu falava pro meu irmão assim: cara, eu não acredito no diabo, eu não acredito não. Como assim? Eu não acredito no diabo. E aí eu viajei com isso na cabeça. Meu irmão, rapaz, te acalma. E aí, cara, e esses demônios? Eu perguntei pro meu irmão: esses demônios, como é que é esses demônios, rapaz, cara? Só sai se for no nome de Jesus. Meu irmão só falou assim: esses demônios só saem se for no nome de Jesus. Aí tá bom, viajei. Eu queria ver o diabo sair na minha frente. Eu cheguei pro sargento e falei assim, eu aqui de passageiro, ele dirigindo. Aí eu olhei: ei, sargento, deixa eu te falar um negócio. Rapaz, vê o diabo, sai daqui, soldado, tá louco? Rapaz, eu quero ver o diabo. Essa viagem der 10 dias. Vou ver o diabo nesses 10 dias. Aí todo dia eu falava pra ele: rapaz, eu vou ver o diabo hoje. Desse jeito. Porque eu não era crente. Gente, eu não era convertido. Eu acabei de chegar de viagem dos 10 dias, não vi o diabo. Cheguei na casa da minha avó. Eu saí dali do 25, que eu servia ali, e fui pro Puti Velho. Cheguei na casa da minha avó e falei assim: vó, eu quero ver o diabo. Menino, sai daqui. Aquele jeito de ver, né? Sai daqui. Peguei a moto que tava lá e fui pra casa. E rapaz, o negócio é sério. Na hora que eu deitei, lá e vai na minha porta. Era o diabo? Era não. Um amigo meu, Rails, falou assim: ei, Jéssica, vamos ali, me leva ali que a menina tá passando mal. E era só eu que tinha moto lá. Na época o Vale do Gavião ainda não tinha nem muro, era só cerca. 2014 ainda tinha muita cerca lá. E aí eu fui com ele. Chegou lá, não era um meninozinho desse tamanhozinho endemoniado. Irmão, diante de Deus, eu nunca senti tanto medo na minha vida como aquele dia. Tanto medo na minha vida como aquele dia. Foi o dia que eu senti mais medo na minha vida, foi daquele dia ali. Quando eu cheguei, eu segurei um meninozinho que acho que tinha uns 8 anos de idade. Eu não conseguia segurar ele. E ele endemoniado lá, e eu, meu Deus. E me tremia. Eu era católico de uma ré. Já para ir para o seminário e ser padre. E aí, Nossa Senhora, não sei o que, sai daqui, não sei o que. Nossa Senhora, Pai, não sei o que, Pedro, São não sei o que. Falei o nome dos santos tudinho, meu irmão. Aí eu lembrei lá no fundinho assim, meu irmão: só sai se for no nome de Jesus.
Foi aquele mesmo dia ali. Eu falei assim, em nome de Jesus. Aí parou. Aí eu, olha, deu certo. E minhas pernas tava se tremendo. Antes disso, eu tava aqui, ó. E fiz assim, ó. Peguei no joelho aqui, no braço dele. Segurei no outro braço e botei meu joelho no pescoço dele. De uma criança de 8 anos de idade. E eu tava aqui, ó. E ele aqui, ó. Isso mesmo. Pode matar ele. O diabo falando. Eu acredito que era o diabo, entendeu? Tem gente que não acredita. Como eu não acreditava, mas aquele dia eu ouvi. E ele fez assim, ó. Isso mesmo. Pode matar ele. E olhando pra mim assim, meu irmão, eu tava com minhas pernas tremendo. Era isso aqui, ó. A minha perna assim, ó. Tremendo. E naquela hora eu falei assim, olha, em nome de Jesus. Aí parou. Aí depois chegou um irmãozinho o irmão já era crente, que foi meu líder depois, meu líder de célula. E aí ele expulsou o demônio lá do cara, só que eu tava aqui, ó. No bequinho da casa da mulher e ele lá, fazendo um negócio lá da igreja, né? E diz assim, rapaz, eu tava falando um negócio da igreja. Em nome de Jesus, tal, saiu. Aquele dia, pessoal, foi a primeira vez que eu comecei a ver sombras. Eu queria ver, né? Agora eu tenho essa mania de ver sombra agora. E aí eu vi as sombras assim, ó, nas pernas das pessoas, ó. Um monte de sombra. Quando eu saí lá fora, do outro lado da rua, tinha uma moça que só era eu que conseguia ver ela. E eu chamei o povo, vocês não estão vendo não, aquela pessoa, não está vendo não, aquela mulher bem ali, não tem ninguém ali, cara, olha aquela mulher. E só era eu que estava enxergando. E fui para casa, não dormi essa noite. E aí eu fiquei, rapaz, ouvi o diabo. Eu aceitei Jesus, pessoal. Não foi o toque de Deus, Deus me tocou por dentro e fui chorando a aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus por curiosidade, irmão. Eu vou aceitar Jesus aqui nessa igreja, que depois eu vou para uma célula, o irmão vai me falar tudo sobre o demônio, sobre Deus, e eu vou aprender. Eu aceitei Jesus dessa forma. Eu só me converti mesmo depois de 1 ano e meio, no meu reencontro, que quando eu olhei para a pastora e para o meu pastor que estava na frente, foi um momento que eu senti a presença de Deus através da palavra que foi liberada. Aí naquele momento ali, eu senti a verdadeira presença de Deus. Eu sabia de tudo. Sabia quem era o diabo, sabia quem era, não sei, sabia quem era Deus, sabia quem era Jesus. Eu só não conhecia a presença de Deus. Sabe? Então, existe um caminho que a gente percorre, que vai chegar no fim. Você precisa descobrir qual é o fim que Deus quer para a tua vida. Não é talvez se formar numa medicina somente, mas é para que você tem que se formar em medicina. Não é só porque você é um advogado, mas é para que você é um advogado. Não é só porque você é um policial, mas por que você é um policial hoje. Eu conheci um policial, ele nunca deu um tiro da arma dele, um tiro. Ele se aposentou e não deu um tiro sequer da arma dele. Ele é bem da Bereana, lá da igreja do Gerson, do Apolo, do menino ali. Ela é de lá. E ele nunca deu um tiro sequer. Nunca matou ninguém. Mas sabe quantas vidas para Jesus ele ganhou? Ele ganhou mais de 300 vidas para Jesus na carreira de policial dele. Para que Deus quer me usar? Para que Deus quer que eu seja médico? Para que Deus quer que eu seja advogado, nutricionista? Será que nutricionista só é para os gordinhos e tal, para emagrecer? Não, gente. É para um fim. Deus quer te usar na psicologia, não é só para você liberar uma palavra, é para que você seja usado ali também naquele momento. E minha oração agora, que eu convido você a ficar de pé, é para que você venha, não se disperse, irmão. Continue nesse ambiente aonde Deus te colocou, tá? Fique aí no teu lugarzinho. Mas a minha oração agora é para que você desperte o dom que há em você. Desperta aquilo que há em você.
Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus. Nessa hora, Espírito Santo de Deus, eu oro. Para que esses jovens que estão aqui nesse ambiente, Deus, não viva somente o natural, Deus, mas anseie pelo sobrenatural de Deus, Pai. Que nessa noite, Pai, o despertar do Espírito Santo vá ao encontro da vida deles, Pai. E que nessa noite o Senhor possa liberar dons espirituais. Nós carregamos todos os dons. Mas eu quero que o Espírito Santo, Ele trabalhe de uma forma mais forte em um dom específico na tua vida durante essa semana. Se é o dom de cura, você vai curar durante essa semana. Se é um dom de libertação, Deus vai fazer você libertar pessoas da depressão, da ansiedade. Quem sabe de desejos carnais. Se é um dom de revelação, que o Senhor possa liberar esse dom sobre a tua vida. Mas que essa noite você possa sair daqui convicto daquilo que Deus quer derramar na tua vida. Amém. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus. Somente